As primeiras granadas caíram sobre a Itália com o estalo seco de uma pena em papel, quebrando a quietude de uma nação que se afundava cada vez mais no caos. Era o som da liberdade sendo rasgada de um país que havia se perdido na tempestade das ideologias, e com isso o fim de um império construído sobre promessas vazias e mentiras ensanguentadas. A Itália, onde o sol ainda brilhava como uma lembrança distante de sua grandeza, estava prestes a conhecer seu crepúsculo mais sombrio. A neve começava a cair sobre os campos do norte. Um frio cortante e implacável que penetrava nas ossadas dos soldados e nos corações dos civis. Leningrado o ardia ao longe, mas em solo italiano a guerra era outro tipo de fogo. Uma chaga profunda que consumia tudo em seu caminho. As ruas do Roma, uma vez vibrantes com a marcha dos camisas negras, agora estavam repletas de desespero. As colinas da Toscana, onde os ecos das vitórias de Mussolini ainda ressoavam, estavam cobertas por um manto de silêncio absoluto, interrompido apenas pelo som da artilharia aliada que se aproximava como um presságio. Os fascistas haviam sido corrompidos por sua própria convicção. Mussolini, o Duce, o grande líder, havia sido o artífice de um império que, como um castelo de cartas, se desmoronava sob o peso de suas próprias falácias. O homem que um dia era visto como a encarnação de uma Roma revivida, estava agora em fuga, preso não apenas nas fronteiras da Itália, mas dentro de sua própria mente, um prisioneiro de sua própria tirania. No dia 12 de setembro de 1943, um silêncio perturbador pairava sobre a cidade de Roma. Quando os aliados desembarcaram na Sicília, a Itália foi dilacerada em dois. Mussolini, tentando escapar da humilhação que se aproximava, foi capturado pelos próprios aliados que um dia havia tentado esmagar. Ele foi levado pelos montes, seus olhos não mais refletindo a visão de um império, mas apenas o medo palpável da queda iminente. O Duce tinha sido, enfim, despojado do manto de grandeza que ele próprio havia criado, transformando-se na sombra de um homem que uma vez comandara o destino de uma nação. Nas ruas da Itália, o clima era tenso, mas carregado de uma energia ansiosa, menos o medo da mudança e o alívio pela promessa de um novo amanhecer. Em cada esquina, a resistência fervia, e para cada fascista que ainda lutava pela sobrevivência do regime, havia outros que buscavam no fundo de seus corações a redenção. As pessoas começaram a ver Mussolini não como um salvador, mas como um símbolo de um pesadelo que havia se estendido por mais de 2 décadas. As sombras de suas decisões cruéis agora se arrastavam nas ruas estreitas das cidades, como espectros de um passado manchado de sangue. Era difícil distinguir os aliados dos próprios italianos. O exército alemão, agora coçado pela fúria das forças aliadas, parecia se dissolver lentamente, como a espuma do mar. E por trás das linhas de batalha, a população italiana assistia à carnificina de uma guerra que já os havia desgastado até o osso. Mas a guerra ainda não havia terminado. O vento da mudança ainda estava longe de soprar, e Mussolini, o homem que havia prometido restaurar a grandeza do Império Romano, estava prestes a encarar a última derrota de sua vida. E foi na manhã de 28 de abril de 1945 que a Itália, já desfigurada pelo peso do conflito, assistiu ao último suspiro de Mussolini. Ele estava na pequena cidade de Mesegra, um pedaço isolado de um país em ruínas. Ele e sua amante Clara Petacci estavam fugindo das forças aliadas, tentando escapar para a Suíça, mas a liberdade era um luxo que o destino não tinha mais para ele. Ele foi interceptado pelos partisanos, homens e mulheres que haviam se levantado contra o regime fascista, dispostos a acabar com a violência que eles mesmos haviam sofrido durante anos. O Duce, agora um homem velho e cansado, foi levado para uma praça. Lá, sua queda foi consumada diante dos olhos de um povo exausto, mas determinado. Ele foi enforcado junto a Clara Petacci, o corpo balançando no vento frio da manhã. O som de seus corpos caindo ecoou pelo país, não como uma vitória, mas como um símbolo do fim de uma era de fascismo. Seus olhos, uma vez cheios de ardor, agora estavam fechados, em um silêncio absoluto. O homem que havia se erguido do nada, que havia buscado o poder absoluto, agora estava na mesma condição que os milhares de seus inimigos, uma parte da história que não poderia mais ser apagada. No entanto, a derrota de Mussolini não significava o fim da dor para a Itália. O país ainda estava dilacerado pela guerra, ainda estava se curando das feridas abertas pelo fascismo. O sangue de Mussolini foi apenas o último derramado em um solo já saturado pela violência. Sua morte não trouxe paz, apenas uma lenta e dolorosa reconstrução. O povo italiano teria que lidar com o legado deixado para trás por sua liderança cruel. Uma tarefa que exigiria mais do que simples reconstrução física, exigiria uma reconstrução espiritual. Na noite que seguiu ao seu enforcamento, o vento frio levou consigo os ecos dos horrores passados, mas também o sussurro de uma possível liberdade. A cidade estava cheia de cicatrizes, mas também de um tipo de esperança imortal, como a chama de uma vela que, apesar de vacilar, ainda resiste ao vento. Os aliados tinham vencido, mas a verdadeira batalha pela alma da Itália
apenas começava. O fascismo havia sido desmantelado fisicamente, mas suas raízes profundas ainda estavam enterradas nas mentes e corações das pessoas. A guerra talvez tivesse acabado, mas a paz seria uma luta que levaria gerações para alcançar. Mussolini foi enforcado, mas o fascismo não morre com a morte de um homem. O que se segue é o eterno confronto entre o desejo de poder e a liberdade que ressurge com um suspiro final. Quando a última artilharia se cala, quando as últimas bombas cessam seu voo, o que resta não são os corpos caídos, mas a memória dos que ainda resistem, que, como a Itália, renascem das cinzas. O silêncio após a última explosão não é o fim da guerra, é apenas o começo de outra batalha. Menos uma batalha que não se mede em tanques ou divisões, mas na capacidade de reconstruir uma nação quebrada, de reconstruir o espírito de um povo que finalmente se liberta de seus próprios demônios. E quando a última granada se cala, a neve continua a cair.